Eu gostaria de saudar a todos os servos e servas de Deus, a todos os internautas, a todos que me visualizam pela internet, com a paz do Senhor Jesus, e aqueles que não conhecem a palavra de Deus, com a boa noite de salvação. Os irmãos e as irmãs, podeis tomar assento, podeis se assentar. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Esta é a palavra a qual Deus colocou no meu coração para o teu coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6, a qual darei um espaço de tempo para que todos venham acompanhar juntamente comigo, para que toda a honra e toda a glória venha a ser dado ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aproveitando esse espaço de tempo, no culto de doutrina, no culto de ensinamento, quero parabenizar aqui o Renato por mais um ano de vida. Deus abençoe a tua vida, Renato. Por mais uma primavera, estou adotando a sua vida, a vida da sua família em oração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de todos que aqui se encontra, sem exceção de pessoa, já entendendo, compreendendo e absorvendo que nós estamos em culto de doutrina, em um culto sistemático que tem como centro a Bíblia Sagrada. E seremos bastante didático aqui, pastor Marcos, e todos os obreiros e todas as irmãs que se encontram e todos os internautas que se encontram nos visualizando e nos ouvindo, certo de que nesta noite Deus tem uma palavra que não volta vazia, mas o texto bíblico, a qual nós acabamos de ler, muito conhecido, muito pregado, muito contado, muito falado, muito dialogado e de suma importância para com a minha vida e a sua vida espiritual, acerca do livro das missões, acerca do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo de número 6, aonde o versículo de número 6 nos mostra Pedro e nos mostra João indo para o templo, a hora da oração nona, e a hora da oração nona é 3 horas da tarde, sendo que todo judeu, ele tem como costume orar 3 vezes ao dia, se embasando naquilo que está escrito em Salmos, do número 55 e o versículo de número 17, eu me apresentarei de manhã, eu me apresentarei à tarde e eu me apresentarei ao meio-dia. Então nós entendemos que a primeira oração de um judeu é das 9 às 10 horas da manhã. A segunda oração de um judeu é da meio-dia até 1 hora da tarde. A terceira oração de um judeu é da hora nona, que é das 3 horas da tarde até as 4 horas da tarde, a qual epígrafe e o título do texto vem dizendo, irmã Sônia, o primeiro discurso de Pedro e a cura de um mendigo e de um paralítico que estava todos os dias à porta do templo, sendo que cooperador Wellington, no primeiro discurso de Pedro, ele ganhou aproximadamente 3.000 almas. No segundo discurso de Pedro, ele ganhou aproximadamente 5.000 almas. Mas quando nós se lembramos de cura, nós entendemos dentro da Bíblia Sagrada que Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ele curou a sogra de Pedro. Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ele curou o cego Bartimeu. Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ele curou um cego de nascença. Jesus, dentro da Bíblia Sagrada,
ele curou a filha da mulher cananeia. Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ele curou um jovem paralítico. Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ele curou os 2 cegos de nascença. Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ele curou o centurião de Cafarnaum, ou o servo, aliás, do centurião de Cafarnaum, a qual entendia a tradição judaica e o costume de todo judeu que não entra em uma casa romana, e ele disse: se talmente o Senhor disser uma palavra, o meu servo sarará. E eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Então, neste texto bíblico, a qual nós acabamos de ler, esse coxo foi curado. Mas antes desse coxo ser curado, a Bíblia Sagrada diz, irmã Rosana, em Atos capítulo de número 2, que o Espírito Santo desceu na sua ascensão e na sua efusão no dia de Pentecoste, a qual Pentecoste, para mim e para você, nos dias atuais, muitos acham que é dar glória a Deus, e Pentecoste também é isso, mas não é só isso. Pentecoste é uma festa da colheita, Pentecoste é uma festa da agricultura, Pentecoste é uma festa 50 dias depois da Páscoa, mas Pentecoste é línguas estranhas, Pentecoste é o mover de Deus, Pentecoste é o de repente de Deus, Pentecoste é falar em línguas, Pentecoste é você receber aquilo que você tanto almejava dos altos céus, a qual toda a casa em que estavam reunidos em um cenáculo, para que as irmãs e para que todos os internautas venham compreender dentro da didática, eles estavam mais ou menos em uma sala aonde estavam reunidos mais de 500 irmãos. E porque, irmão Daniel, você sabe que estavam reunidos mais de 500 irmãos? É porque a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 6, que o apóstolo Paulo vem dizendo: e Jesus apareceu aos 12, mas Jesus não apareceu aos 12, Jesus apareceu aos 11, porque Judas tinha se enforcado, mas ele se colocou entre os 12, porque os pederastas da igreja de Coríntios estava dizendo que ele era falso apóstolo, estava dizendo que ele não era apóstolo do Senhor, mas Deus vem com esta palavra revelada e de ciência para o meu e para o teu coração, e nos mostra: quem te chamou foi Deus, quem te escolheu como pastor foi Deus, quem te chamou para evangelista foi Deus, quem te chamou para o ministério foi Deus, quem te chamou para o diaconato foi Deus, quem te chamou para louvar foi Deus, quem te chamou para o coral foi Deus, quem te chamou para estar nesta noite foi Deus. Então a tua chamada, ela não vem do homem, a tua chamada, ela vem de Deus. Então, irmã Rosana, no versículo de número 6, ele vem se expressando dizendo: e Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, mas no dia de Pentecoste estavam aproximadamente 120. Aí nós chegamos em um cálculo, segundo um pensamento meu, que só ficaram 380, mas é lógico que não foram 380, podiam ser 320, ou podiam ser 330, mas que Deus tem uma vitória para você, Ele
tem uma vitória para você. E se Deus fez uma promessa na minha vida e na tua vida, é aí que você vai. Os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Eu vou repetir de novo para você poder entender. Passarás os céus e a terra. Ela não passará na minha vida e na tua vida. Então Deus nos fez uma promessa aqui nesta noite, e tudo que Deus prometeu na tua vida, se você ficar na posição, nenhuma das promessas que Deus te prometeu cairá por terra. Aqui nesta noite, neste culto de doutrina, neste culto de ensinamento, tem pessoas que o diabo quer que você fique estático, mas a partir de hoje, a palavra de Deus viva, a palavra de Deus eficaz, a palavra de Deus mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, vai fazer você andar. E já valia um glória a Deus, e eu vou repetir de novo, a palavra de Deus vai fazer você andar. E por que, irmão Daniel, eu vou andar? Porque a Bíblia Sagrada diz em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. A Bíblia Sagrada diz em Salmos, do número 24, e o versículo de número 7, levantai as vossas portas, as vossas cabeças, para que entre nele o Rei da Glória. A Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 54, Talita cumi, levanta. A Bíblia Sagrada diz em Salmos, do número 134, e o versículo de número 2, levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz em Miqueias, capítulo de número 7, e o versículo de número 8, ó inimiga minha, não te alegre ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, me levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, ó glória. A Bíblia Sagrada diz em Isaías, capítulo de número 60, e o versículo de número 1, agora levanta-te, e eu vou de novo, não é para ficar parado, agora levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo a tua luz. Ela não vai nascer, ela já vem nascendo sobre ti. Agora levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou é sinônimo de vitória na minha vida e na tua vida, porque Jesus já veio antevendo a sua morte, irmã Rosana, e todos os internautas, e pastor Benedito, em Lucas capítulo de número 9, e o versículo de número 22, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado do e dos anciões, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Aqui está o intento, aqui está a intenção de Deus em relação ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus ressuscitou, é sinônimo de dar glória a Deus. Jesus apareceu aos discípulos, Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaú, e eles não entendiam nada, e Jesus se fez que ia para um lugar mais adiante.
e eles disse: fica conosco nesta noite. E nesta noite, neste culto de doutrina, neste culto de ensinamento, Jesus não está do lado de fora. Jesus está nesta noite na minha vida e na tua vida para te dar vitória. O sinal de que Jesus está conosco é que o nosso coração começa a arder. As irmãs do círculo de oração estão orando tete a tete para mim. Algumas irmãs estão orando, outras irmãs estão intercedendo, outras irmãs estão dizendo: vai fundo, irmão Daniel, é Deus que está te usando pelo Espírito de Deus. E hoje, minha querida, dentro do teu barquinho, o teu barquinho não vai a pique. Nesta noite, neste culto de doutrina, Jesus já preparou a janta, Jesus já preparou o braseiro, e Jesus já preparou o peixe. E o braseiro de Jesus nesta noite estará aceso na vida para nos dar a bênção e para nos dar a nossa vitória. Então Jesus ordena, não é para se ausentar da cidade de Jerusalém, é para ficar na cidade de Jerusalém, da Ascensão até o Pentecoste. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, Diácono Celso sabe muito bem disso, que eles ficaram 10 dias orando. É aqui que as irmãs vão dar glória a Deus, porque uma irmã do círculo de oração que não consegue colocar a irmã Rosana o joelho no chão, ela perguntou para mim: irmão Daniel, será que Deus me ouve quando eu sento na cadeira e oro? Eu disse: é lógico que Deus te ouve. Então me dá um respaldo bíblico. Deus escuta a sua oração de pé. Elias e Salomão. Deus escuta a sua oração deitado. Ezequias virou a cara para a parede e disse: lembra, passado que eu fiz, passado o que era reto, passado diante dos teus olhos, e Deus lembrou. A Bíblia Sagrada diz que não é pecado, se colocou de joelhos no chão e intercedeu. A Bíblia Sagrada diz que todos estavam reunidos da Ascensão até o dia de Pentecoste, foram 10 dias, e aqui que vai começar a pegar, e aqui que eu quero tematizar a mensagem, e começar a pregar nesta noite, sobre 3 coisas que não tinha dentro do templo dos judaizantes, mas aqui tem o amor, aqui tem o poder, aqui tem a comunhão. Eu quero repetir de novo e tematizar a mensagem e pregar sobre 3 coisas que não tinha dentro do templo dos judaizantes. A primeira coisa que não tinha dentro do templo dos judaizantes era o poder. A segunda coisa que não tinha dentro do templo dos judaizantes era o amor. A terceira coisa que não tinha dentro do templo dos judaizantes era o milagre. Mas em Atos dos Apóstolos, eles estão todos assentados, e vem um sopro de um vento veemente. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele gosta de oração. E você gosta de oração, minha querida? Você pode dar um glória a Deus nesta noite. Não é falha do Wellington, não é falha do Renato, não é falha de ninguém. Isso é normal. É quando o pregador está na pegada, e eu e o Wellington estamos na pegada, e a igreja está na pegada. A palavra de Deus, ela não volta vazia, irmã Rosana. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele vem para a oração. Nesta noite você foi cheio do Espírito Santo, com calúnia batendo nas tuas costas, mas você se encontra
na casa chamada a casa de oração. Nesta noite, você cheio do Espírito Santo, mesmo com marca, você se encontra na casa chamada a casa de oração. Nesta noite, você cheio do Espírito Santo, não era para você estar aqui, você chegou do teu serviço, mas você preferiu estar na casa chamada a casa de oração, adorando o nome do Deus que fez os céus e a terra. Então agora Pedro e João, eles saem para a hora da oração. Eles podiam entrar em contenda, irmã Rosana, eles podiam entrar. Eu vou liberar a palavra profética, eu vou liberar a palavra de cura, eu vou sair bonito na fita. Mas na casa do Senhor não tem bonito na fita. Na casa do Senhor não tem aquele que vai se aparecer, porque na casa do Senhor o único que brilha foi aquilo que os pastores viram, uma estrela brilhando e mostrava o sinal do Nazareno, e os anjos dizendo: glória a Deus nas alturas. E nesta noite o nosso Deus é digno de toda honra e é digno de toda glória. Então eles vão para dentro do templo. Quando eles vão para dentro do templo, a principal porta de entrada era a porta por nome de Formosa, por nome de Corinta ou por nome de Nicanor, dado esse bronze de Nicanor de Alexandria. E Nicanor de Alexandria era o homem abastardo, só para que os internautas e todos venham entender, o bronze de Alexandria valia mais do que o ouro. O sol batia naquela porta, resplandecia. E aonde, irmão Daniel, você quer chegar? É possível não ser de ouro, é possível não ser de prata, é possível você ser de bronze e Deus te destacar. É possível você não ter nada, mas a maior riqueza do homem está em ter o Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Mas Deus manda esta palavra para o meu e para o teu coração e te diz: o poder vai voltar para a tua vida, o amor vai voltar para a tua vida, e o milagre vai voltar para a tua vida. E agora, se fosse na Nicarágua, aqui não tem contenda, aqui nós compartilhamos, aqui o pastor Marcos dá para todos os obreiros pregar, aqui não tem confusão, aqui todo mundo tem oportunidade. Se João não tem oportunidade agora, Pedro tem oportunidade agora. Ele pega na mão daquele coxo e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E é aqui que eu quero começar a pregar, baseado no versículo de número 1 e no versículo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e falar sobre 3 coisas que não tinha dentro do templo. A primeira coisa que não tinha dentro do templo era o amor, baseado em Atos, capítulo de número 3, e o versículo de número 1, a qual nos mostra Pedro, e Pedro aqui é sinônimo de poder. E a segunda coisa que não tinha dentro do templo, baseado em Atos, capítulo de número 3, e o versículo de número 1, nos mostra que Pedro e João juntos, eles iam para o templo. E João, ele é símbolo de amor. E porque ele é símbolo de amor, ele foi até o fim com o mestre, ele reclinou a tua cabeça no peito do mestre. E a terceira coisa que não tinha dentro do templo era o coitado do coxo, que estava na porta do templo pedindo uma esmola. Fariseu não vai te dar nada,
Fariseu não vai te dar terno, fariseu não vai te dar dinheiro, fariseu não vai te abençoar com cesta básica, fariseu não vai te cumprimentar com a paz do Senhor. Mas Jesus, quebrando o protocolo dos judaizantes, porque os judaizantes diziam desta maneira: dentro do templo não pode entrar cegos, ressecados, mancos e nem paralítico. Mas aqui a igreja cata coisa ruim e transforma em boa. Aqui você pode entrar do jeito que você quiser, mas você não vai permanecer do jeito que você quiser. O carpinteiro de Nazaré estar aqui nesta noite para abençoar a minha vida e a tua vida. Mas, irmão Daniel, eu tenho algumas tatuagens e eu estou com vergonha de ir para a igreja. Não tem problema. Jesus disse em Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 28: vinde após mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E nesta noite, Deus tem uma palavra de cura para a minha vida e para a tua vida. A primeira coisa que não tinha dentro do templo dos judaizantes era o poder. O que significa, irmão Daniel, poder na língua portuguesa aplicada? Poder é energia constante. Tem pessoas que uma hora ele é mega evangélico, super evangélico, uma hora ele está saltando, uma hora ele está dando glória a Deus e aleluia, mas outra hora ele está com a cara fechada. Isso não é poder de Deus. Poder de Deus é você sorrir. Poder de Deus é você dar testemunho interno e externo. E nesta noite, Deus está mostrando para mim e para você o que é poder de Deus. A Bíblia Sagrada, e eu quero esmiuçar o texto bíblico aqui e falar sobre poder dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo de número 5, porque o nosso evangelho, ele não foi até vós só em sublimidade de palavra, de sabedoria humana, mas em virtude e poder de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número 12, poder que ressuscitou, tirando os nossos pecados e da circuncisão. A Bíblia Sagrada diz em 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem ninguém e nenhum homem viu, seja dado a ele o poder sempre eterno. Amém. A Bíblia Sagrada diz em Atos dos Apóstolos que foi dado poder para os apóstolos. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo que se diz respeito à vida eterna. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse capítulo de número 11 e o versículo de número 17, e vai virar este lugar aqui dizendo: graça te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és digno de receber e que tomaste para a tua mão o teu grande poder. A Bíblia Sagrada diz em Lucas, evangelista Fernando, capítulo 24 e o versículo de número 49, eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai,
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu abro uma lacuna aqui para trazer uma palavra de ciência nesta noite. Não saia da onde Deus te colocou. Eu vou repetir de novo para você entender. Não saia da onde Deus te colocou. A segunda coisa que não tinha dentro do templo dos judaizantes, e eu vou correr aqui porque o meu horário se esvaiu, é o amor. E o que é o amor, irmão Daniel? Na língua portuguesa aplicada, é afeição profunda, é compaixão. Quem tem amor, ele vê o seu irmão com um terno furado, ele tira um terno de dentro do seu guarda-roupa e dá para o seu irmão. Quem tem amor, ele vê o seu irmão com um sapato furado, ele vai na loja, se tiver condições, e se não tiver condições, Jesus prepara do bom e do melhor, e ele diz: está aqui, minha amiga, o sapato que Deus colocou no meu coração para poder te dar. Porque Jesus viu a multidão e os discípulos disseram: pode despedir, porque tem um rapazinho e não tem nada aqui. Mas Jesus jamais nesta noite despedirá o teu povo de mão vazia. Jesus te trouxe nesta noite porque levanta o pão em meio a esta pandemia e diz: quem está no controle de todas as coisas não é a pandemia, não é o homem, não é a mulher, mas quem está no controle de todas as coisas é o Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 5: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. A Bíblia Sagrada diz em Oséias, capítulo de número 11, versículo de número 14: e te atraiu com cordas de amor. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, pastor Benedito e pastor Marco, a humanidade vai se esfriar? Não, o amor de muitos que estão dentro da congregação vai se esfriar. Qual é o maior sinal da vinda de Jesus? Eu não sou doido, eu não sou maluco, porque Jesus não usa doido e Jesus não usa maluco. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Jesus disse que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E o que é a palavra apostatar? A palavra apostatar é quando o apóstolo Paulo estava em uma prisão domiciliar. A Bíblia diz que ele foi entregue na mão dos soldados de elite da corte Augusta, e ninguém matou ele. E o centurião viu que ele era homem de Deus e alugou uma casa para ele pregar o evangelho. E ele pregava sem nenhum impedimento. Meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Minha irmã, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. As coisas vão começar a fluir sobre a tua vida. O teu louvor vai começar a fluir. Aquilo que estava querendo impedir, Jesus está arrancando e está dizendo: ou sai da frente, ou vai bater por 7 caminhos, porque foi Jesus quem te chamou. E agora o apóstolo Paulo vai pregando. O soldado está em uma posição de um degrau, e quando ele desce desta posição, ele pisa em um degrau chamado italiano, chamado apostatar. E o apóstolo Paulo disse: vai ter tempo em que o povo vai ficar com as casas estucadas. Não é perigoso e não é pecado ter casa. Não é pecado trabalhar, tem que trabalhar, porque em Provérbios 6, versículo 6, a Bíblia diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso,
olha para os seus caminhos ser sábio. Não é pecado você casar, não é pecado ter um carro, mas a prioridade está no Deus que fez os céus e a terra. E nesta noite, no culto de doutrina, Jesus não veio aqui te espancar, e nem muito menos te atacar. E ele diz: meu servo, eu tenho contemplado a sua dedicação, minha serva, eu tenho contemplado a tua aplicação. O vento já soprou sobre o Rivaz, o vento já soprou sobre o mosto, o vento já soprou sobre a vinha, o vento já soprou sobre o fruto do trabalho. O povo agora está subindo o monte, mas não é no monte para orar. O povo está subindo no monte, vindo neste culto de doutrina, dando glória a Deus, abrindo a tua boca. Mas eu não abri a minha boca, eu estou quieto, já é um glória a Deus. Você está trazendo a madeira, e Deus está dizendo nesta noite: eu tenho me agradado do setor 120 e deste ministério. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Creia nisso, meu irmão. Quando eu subi esses degraus aqui, eu vi a placa de inauguração, a qual o nosso pastor presidente, ele estava aqui e ele pregou, e está escrito assim: Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 9: e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu recebo a autoridade do Deus de Israel, porque o meu tempo já se esvaiu. Você que se encontra na sala da tua casa, você que me escuta pela sua televisão, você que se encontra aqui neste culto de doutrina, você que chegou cansado da tua casa, você que está sentado na sua sala com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, Deus está mandando a tua palavra e está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Para concluir, porque foi até aqui, e é melhor você falar, não é verdade, irmã Rosana? Foi isso que eu aprendi com o pastor: 1 hora de Bíblia do que 1 hora de trapalhada na sua boca. É melhor você falar 1 minuto de Deus do que você falar 1 minuto de blá blá blá. Minha querida, você não vai andar, você vai saltar. Meu querido, você não vai andar, você vai saltar, e o nome de Deus será glorificado. E que Deus vos abençoe. Amém.